Quem sentir de Deus, de ouvir as palavras que Deus tem me dado, acesse o nosso canal do YouTube, Servo de Deus, Cláudio Martins. Que Deus abençoe a todos. Deus, nosso Pai, seja hoje eternamente louvado. Hoje é dia 30 de junho de 2021. Deus pôs no meu coração a sua palavra no Salmo de número 101. Salmo 101, lemos com a ajuda de Deus e a guia do Santo Espírito. Cantarei a misericórdia e o juízo. A ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau, aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o sofrerei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. E o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Amém. Louvado seja nosso Deus. Este salmo de Davi é o coração de Deus que Davi escreve neste salmo. É a vontade do nosso Deus. E todos nós venhamos a nos portar com retidão dentro da nossa casa, com inteligência, no caminho reto. A palavra de Deus diz que ai de vós por causa dos escândalos. Melhor seria amarrar um moinho no pescoço e lançar a pessoa no fundo do mar, do que fazer um destes pequeninos tropeçar, do que causar escândalos. Então, nós carregamos o nome de Cristo. Aqui diz o Salmo 101, versículo 2, portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Portar-me-ei com inteligência, pensando sobre o que vai falar, agindo, se portando com modéstia, com decência. Tem um provérbio que diz que aquele que acena com os olhos ou faz gestos com as mãos, ele é chamado de maligno, de filho de Belial. Ou seja, faz gestos como o mundo faz, gestos com os dedos, com as mãos, gestos obscenos, pisca os olhos com malícia. Então o servo de Deus, ele requer um bom porte em Cristo, dando um bom testemunho como Cristo deu um bom testemunho diante de Pilatos. Assim Deus requer de cada um de nós, e fomos feitos servos de Cristo, e estamos nesta terra para glorificar o nome do Senhor. Deus não quer que nós venhamos a dar escândalo, porque aquele que tem o conhecimento e sabedoria, em Eclesiastes diz que se ele falar qualquer coisa que venha ele mesmo a causar escândalo, é como uma mosca que faz exalar um perfume. Ou seja, aquele perfume ele vai feder. Então o escândalo e o mau porte, nossa maneira de andar, isso pode causar escândalos.
conforme nós andamos. Sempre temos que dar um bom testemunho como cristãos, sabendo como responder àquele que nos pergunta sobre a palavra de Deus. O apóstolo Tiago diz que nós temos que ser tardio para falar, tardio para se irar. Por isso Deus nos deu 2 ouvidos, para que nós possamos ouvir mais e falar menos. Porque aquilo que nós falamos, aquilo que nós dizemos precipitadamente, vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença. Pode dar um bom testemunho, como pode fazer aquela pessoa também blasfemar de Deus ou se desviar. Deus nos ensina a portarmos com inteligência no caminho reto. Diz aqui: quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Então diz: quando virás a mim, quando que a gente vai ser repreendido, que a gente vai ser pego de surpresa por Deus ou por alguém? Então o nosso porte no caminho reto, o nosso porte, a nossa maneira de andar com inteligência e a nossa maneira também de andar dentro da nossa casa com um coração sincero, ou seja, do mesmo jeito que a gente anda na rua, ou na igreja, ou no comércio, ou no trabalho, em qualquer lugar, nós temos que também andar dentro da nossa casa. Porque dentro de casa é uma coisa e lá fora é outra. É duplo, coração duplo. E isso Deus não quer de nós. Mas quer que nós sejamos sinceros, tanto dentro da nossa casa, quanto lá fora, quanto nas ruas, sempre dando um bom testemunho, para que o adversário fique envergonhado e para que o nome de Deus não seja blasfemado, para que o nome de Deus seja glorificado. Por isso o salmista aqui, guiado pelo Espírito de Deus, revelou estas palavras que saíram do coração de Deus, que nós temos que andar dentro da nossa casa com um coração sincero. No versículo 3 diz: não porei coisa má diante dos meus olhos. É aquilo que você às vezes está andando na internet e está entrando em lugares que não agradam a Deus, em lugares de trevas, de escuridão. Quem que vai te rodear? Os espíritos malignos, o tentador vai estar soprando na tua mente e vai estar te induzindo ao erro, ao pecado, às prisões e às prisões eternas. Então, aquilo que é visto entra no coração. Se Eva não tivesse olhado para aquela árvore, com as palavras que ela ouviu da serpente, ele seduziu Eva, ele induziu ela a que fixasse seus olhos naquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ela olhou e ela desejou comer do fruto. Somado com as palavras da serpente, ela comeu do fruto e foram expulsos, ambos, Adão e Eva, do paraíso, da presença de Deus. E ele nem questionou, Adão nem questionou, simplesmente ele comeu do fruto junto com Eva e perderam a presença de Deus. Então o diabo ele rodeia, ele anda ao derredor, ouvinte, procurando alguém que ele possa tragar. Por isso não devemos colocar coisas más diante dos nossos olhos, porque o pecado ele vem pelo olhar. O pecado ele começa pelos olhos. Jesus disse para aquele cego, Jesus disse a respeito daquele cego em João capítulo 5, que se ele não tivesse visto, ele não teria pecado, mas como ele viu, ele pecou. Então o pecado ele começa pelos olhos, pelo olhar. Davi cobiçou Batseba, a mulher de Urias, do soldado Urias. Estava tomando banho na piscina e Batseba ali estava nua e o rei estava no palácio, não foi à guerra, estava ali de férias, digamos. E ele olhou para aquela mulher e ele a fixou os seus olhos. Quando ele fixou os seus olhos, ele desejou Batseba, uma mulher casada. E ele caiu em adultério. Ele teve um filho. Ele mandou matar Urias, o marido dela. E ele perdeu o seu primeiro filho com Batseba. E ele foi castigado pelo seu pecado. Perdeu os seus filhos. Sua casa ficou de ponta cabeça.
Por isso, ouvinte, versículo 3 da palavra aqui do Salmo 101 diz: não porei coisa má diante dos meus olhos. O pecado, ele começa pelos olhos. Então temos que fugir do pecado, porque ninguém pode enfrentar o pecado e vencer ele. Ninguém pode enfrentar o pecado e vencer. José estava na casa de Potifar, ele fugiu, deixou as roupas que a mulher de Potifar arrancou do corpo dele e foi acusado de estupro. Mas José não pecou, José fugiu. Fuja do pecado, fuja das redes sociais, fuja desses sites que você tem entrado, tem sido tentado a entrar, ouvinte. Não faça isso. É um abismo que não tem fim. Muitos estão escravos da pornografia, escravos, preso em teia de aranha e não consegue sair, porque está laçado, está preso no pecado. Isso é um grande abismo que leva a densas trevas, que leva a outros pecados, que leva à pedofilia, ao homossexualismo, que leva à impotência sexual, que leva à destruição do casamento, leva a toda a prática sodomita. Fuja de todo pecado, ouvinte. Saia disso enquanto é tempo, para que você não seja laçado, preso pela serpente, enganado como foi Adão e Eva no jardim do Éden. Eva fixou seus olhos na árvore. Davi fixou seus olhos na mulher do próximo, e isso levou ele à grande ruína. Saia deste lugar, ouvinte. Saia destes sites. Saia de todo o pecado, tudo aquilo que te seduz, tudo aquilo que te faz olhar com os olhos fixos. Fuja de todo o pecado. Dentro da sua própria casa você está sendo tentado. Aqui diz: não porei coisas más diante dos meus olhos. Então não coloque coisas más diante dos teus olhos, mas saia de todo o mal. Saia dessa armadilha do inimigo. É a palavra que Deus pôs no meu coração nesta noite de hoje. Não vou me estender muito. Guarda no teu coração, ouvinte, esta palavra, que é como bandeja de ouro, como maçãs de ouro numa bandeja de prata. Esta palavra que vai te libertar deste abismo que o adversário, que o inimigo queria te levar, deste fundo do poço. Fique com esta palavra no teu coração. Busque a Deus e fuja do pecado e não coloque coisa má diante dos teus olhos. Deus, por Jesus Cristo, seja hoje eternamente louvado. Amém, Senhor Jesus. Pai Santo e glorioso, toma nas tuas mãos cada ouvinte que ouviu a tua palavra. Quebra os grilhões do inferno, Senhor. Quebra os grilhões dos espíritos malignos, as astutas ciladas do inimigo, meu Pai. Faz cair por terra. Corta o laço do passarinheiro na vida desta pessoa, por amor do teu santo nome, Deus querido. Entra com uma obra de libertação nestas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.